Olá pessoal, professor Kinesio de novo. Nesse vídeo sobre LibreOffice Writer eu vou falar sobre formatação profissional usando um recurso chamado estilos. Um estilo basicamente é um conjunto de formatações. Por exemplo, um tipo de letra específico, um tamanho e negrito. Ou uma outra fonte, um tamanho menor na cor vermelha. Ou um alinhamento justificado com 1,5 cm de espaçamento na primeira linha. E assim por diante. Esses conjuntos de estilos, para a gente não ter que ficar aplicando um por um, a gente cria um estilo, juntando esses três formatos, por exemplo, e aí com depois um clique de mouse a gente aplica esse estilo onde for necessário no nosso documento. O LibreOffice já vem com um número bastante grande de estilos pré-definidos que podem ser personalizados, e nós também temos a possibilidade de criar novos estilos baseados na nossa necessidade. O primeiro método de utilização do estilo usa essa caixinha aqui, ela fica bem no início da barra de ferramentas de formatação. Então, para aplicar um estilo, nós temos que primeiro selecionar o texto desejado, marquei aqui com o númerozinho 1, em seguida clicar no botão dos estilos, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, vai aparecer uma lista com vários estilos e a gente escolhe então o estilo desejado. Tão fácil quanto trocar de letra, mudar o tamanho ou aplicar uma formatação negrito. Em um trabalho acadêmico, normalmente a gente utiliza 4 estilos com muita frequência. Os estilos título 1, 2 e 3, como aqui para títulos principais, títulos de capítulos, subtítulos e subtítulos. A gente vai estruturar o nosso texto em partes menores, e cada parte menor vai levar então um título. E para as partes maiores de texto, onde a gente vai descrever, por exemplo, a introdução, a problemática, os objetivos, a justificativa e o próprio desenvolvimento do trabalho em si, a gente costuma usar um estilo chamado corpo do texto. Então eu vou lá para o LibreOffice fazer a demonstração da aplicação desses estilos. Aqui eu tenho um texto que eu já preparei, tem bastante lorem ipsum, e eu já dividi ele em seções como se fossem as seções de um trabalho acadêmico. Então nós vamos focar hoje nos estilos título 1, 2, 3 e corpo do texto. Nessas partes aqui a gente vai aplicar então títulos. A introdução é um capítulo, então nós vamos usar aqui título 1. Vai ficar com essa formatação aqui. Depois nós vamos seguir adiante. Aqui nós vamos aplicar o título 2. Justificativa, título 2 também. Objetivos, título 2. Objetivo geral, título 3. Porque o objetivo geral ele está dentro dos objetivos, então ele está num nível menor. E objetivos específicos, como faz parte dos objetivos, que era 2, aqui eu vou usar também então o título 3. Então nesses parágrafos aqui vamos aplicar o corpo de texto. Vejam que a única coisa que mudou aqui foi um pequeno espaçamento a mais entre as linhas. Esse procedimento a gente vai repetir para toda a parte onde tem bastante texto. Então o texto já está formatado com apenas título 1, 2, 3 e corpo de texto. Vou voltar ao zoom a modo normal aqui, que eu gosto de trabalhar com ajuste à largura. E sem muito tempo perdido, a gente já formatou bastante parte do nosso texto. Porém, o estilo corpo de texto ainda não está do jeito que eu preciso. Eu vou fazer 3 modificações. Então, em qualquer um desses parágrafos aqui, onde já foi aplicado o corpo de texto, eu vou fazer as seguintes alterações. Eu vou colocar alinhamento justificado, para ficar alinhado aqui em ambas as margens.
eu vou aplicar um espaçamento entre linhas 1,5, para ele ficar com esse espaçamento aqui, e eu quero aqui no início da primeira linha um espaço de 1,5 cm. Agora, para não precisar fazer essas modificações, novamente varrendo o texto desde o início um por um, graças ao uso do estilo, a gente pode clicar nesse botãozinho aqui para atualizar o corpo do texto com essas formatações que a gente acabou de fazer. Então eu vou dar um cliquezinho nesse botão e vocês vão ver que todo o texto agora ele fica com essas características. Tá? Então a gente faz a aplicação do estilo primeiro. Em segundo lugar, a gente faz as modificações necessárias. Nesse caso foram alinhamento, um e-mail aqui na frente, um e-mail entre as linhas, e eu cliquei aqui como se fosse o botão salvar. Quando eu cliquei aqui, todos os lugares do texto que estavam com esse estilo corpo do texto foram atualizados. Desde o início do texto, lá na parte introdutória, vejam que em poucos cliques de mouse, todo o meu texto está formatado como deveria. E isso poupa muito, muito, muito trabalho. A segunda forma de aplicar os estilos é realizada ao invés desse botão aqui, a gente usa o painel de estilos. Aqui na barra lateral nós temos esse ícone aqui, que habilita e esconde a exibição do painel dos estilos. E também nós temos a opção de usar a tecla F11 para mostrar e ocultar esse painel de estilos. Normalmente eu gosto de deixar esse painel sempre ligado, né? Eu tenho por hábito usar mais o painel do que essa caixinha aqui. Mas a forma de utilização é a mesma, só que aqui a gente tem que dar um duplo clique. Tá? Então vejam aqui, introdução, eu vou selecionar ou apenas deixar o cursor aqui e vou dar um duplo clique aqui em título 1. Vejam, duplo clique, aplicou. Aí eu vou selecionar aqui, esse aqui eu vou aplicar o corpo do texto, então eu venho aqui, corpo do texto, dou um duplo clique e ele já está formatado. Como esse aqui é um documento novo, aquelas alterações que eu fiz antes ainda não foram aplicadas. Então já vamos aproveitar e fazer isso no início. Vamos colocar aqui 1,5 cm na frente de cada linha, da primeira linha. Vamos aplicar já o alinhamento justificado e a entrelinha 1,5. Esse espacinho aqui entre um parágrafo e outro eu vou remover clicando nesse botãozinho aqui, até zerar esse espaçamento. E agora eu posso atualizar o estilo. Ok? E daqui por diante, aonde eu for aplicar o corpo do texto, vejam, selecionei agora aqui, corpo do texto, ele já vai ficar com um e-mail aqui na frente, justificado, e um e-mail entre linhas. E assim eu vou seguindo, fazendo a formatação do meu texto, utilizando esse recurso de estilos que nos poupa mesmo muito trabalho. Lembrando aqui que no nosso texto, quando a gente inicia um capítulo novo, a gente coloca uma quebra de página. Isso estava lá um dos primeiros vídeos que eu mostrei para vocês nas dicas de digitação. Então, por exemplo, aqui, fundamentação teórica, isso aqui é página nova. Então, eu vou clicar aqui na frente e usar Ctrl Enter. E aí, a fundamentação teórica e materiais vai ficar sempre numa página nova. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com o desenvolvimento do trabalho, Ctrl Enter para salto de página, e também mais aqui para baixo, nos resultados esperados, esse capítulo aqui também vou deixar em uma página nova. Então, além dessas duas opções que eu mostrei para vocês, de aplicar estilos por essa caixinha ou pelo painel dos estilos, nós ainda temos a opção de criar um novo estilo. Algo que é muito comum, em trabalhos acadêmicos é fazer citações de livros. Quando eu quero transcrever algum trecho de um livro,
para dentro do meu trabalho. Eu não posso simplesmente copiar e colar. Eu devo fazer menção ao autor que escreveu aquilo. Isso vai formatado de uma forma um pouquinho diferente se essa citação ela passa de 4 linhas. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um estilo para isso, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse estilo de parágrafo padrão, vou clicar com o botão direito sobre ele e vou clicar aqui em Novo. E vai aparecer uma janela. Nesse estilo novo, eu tenho que primeiramente dar um nome para ele. Então, eu vou chamá-lo de citação longa. Que características esse estilo tem? Ele tem um recuo de 4 centímetros antes do texto. Então, eu vou entrando aqui nas abas e vou alterando aquilo que eu preciso. Então, eu vou colocar aqui, antes do texto, 4 centímetros. O espaçamento entre linhas é simples, o alinhamento é justificado e o tamanho da letra é 10 pontos. A letra é um pouquinho menor. E vou clicar aqui em OK. E foi criado então esse meu estilo citação longa. Porém, eu não utilizei ele em nenhum lugar do meu texto. Então, eu vou fazer isso neste parágrafo aqui. Eu vou selecionar e venho aqui e dou um duplo clique. E ele já aplica essas formatações que eu coloquei ali. Tamanho 10, recuo de 4 centímetros, alinhamento justificado. Se eu precisar reutilizar esse estilo no meu documento, agora que ele já foi criado, basta eu selecionar, dar um duplo clique e já está formatado. Na minha opinião, esse é um dos recursos mais interessantes do LibreOffice. Lá no Office da Microsoft também tem, né? E por que eu acho isso tão interessante? Porque nos poupa mesmo muito trabalho de formatação. E espero que isso poupe trabalho de formatação, tempo perdido com formatação de trabalho para vocês também. Ao utilizarem sempre as formatações manuais, usar a régua para 1,5 cm, ou ficar colocando um tab no início do parágrafo, com poucos cliques de mouse vocês conseguem formatar o texto inteiro. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like, um abraço, fiquem bem e até o próximo.